programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí iniciando mais um programa Muito Mais Saúde, toda semana levando para vocês assuntos de interesse geral em todas as áreas da saúde humana e a saúde animal, que está extremamente envolvida com a saúde humana, né? Hoje nós convidamos mais uma vez a veterinária homeopata, especializada em homeopatia, a doutora Thaís Canto, e vamos conversar algumas coisas a respeito da interação dos animais com a família, com o ser humano, da importância do animal no desenvolvimento das crianças, da importância do animal no auxílio à recuperação de pessoas com doenças crônicas, pessoas internadas em hospitais, em casas de idosos, e é um assunto muito interessante. Thaís, boa noite, querida. Boa noite. Prazer receber você mais uma vez aqui, e vamos conversar sobre esses temas tão interessantes, né? Esses dias me perguntou uma pessoa se eu tinha ideia do que se utilizava para a ração animal, no caso, né, dos animais de casa, domiciliares, né, do cão, gato, pássaros, né? E que essa pessoa tinha lido, viu no jornal, na TV, que o Brasil era o segundo país do mundo, né, em consumo de alimentação para animais caseiros. A gente sabe que fabricam-se rações para cavalos, para porcos, para frangos, para esses animais assim já até para consumo, né? De fazenda, né? Mas juntando tudo, parece que nós só perderíamos para os Estados Unidos. Né? E como é que é feito essa alimentação? De que vem isso? Eu acho que de uma forma, em geral, ela é feita, assim, tem determinadas linhas de produção e tipos de materiais diferentes, né? Mas eu acho que, de maneira geral, entra em sua grande massa na produção do produto, sorgo, milho, soja, suplementos vitamínicos, que é sempre adicionado. E aí vai depender da qualidade da ração, da qualidade do fabricante, com a proteína que vai entrar. Hoje a gente tem rações que são feitas à base de proteína de peixe para cães alérgicos, proteínas de carneiro para cães alérgicos. Temos rações medicamentosas, rações para insuficiência renal, rações para animais que têm uma tendência a fazer cristais, rações para animais que têm a esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? Porque temos que lembrar que todas as doenças que nós temos, eles também acabam apresentando, né? E aí depende, você pode ter uma ração que é feita com uma carne de terceira, um subproduto de frango, e aí vai se dando os valores agregados à ração para ter as diferenças, faixas de valor de aquisição, né? Eu não sei se seria também para cães ou para pássaros, aí eu não sei, porque realmente foi totalmente fora da minha alçada. Mas eu uma vez estava assistindo um documentário, numa estação CNN, lá nos Estados Unidos. E um repórter deles comentou alguma coisa, que estava se matando ou pescando não sei quantos mil tubarões por dia em algumas áreas do oceano, e que esses tubarões eram utilizados na produção de proteínas para a ração. Então, que isso, naquela linha de produção, iria levar à extinção da espécie, porque o mar não conseguia repor. Não mesmo. Né? Mas será que também o peixe, eu entendi que peixe talvez fosse usado para o gato, mas deve ser até para o cão também, né? Para o cão também, porque tem alguns cães que podem desenvolver alergia à proteína bovina, à proteína aviária, e se dá melhor com a proteína de peixe. Mas assim,
não tem um conhecimento muito amplo sobre essa manipulação para a constituição da ração em si. Seria uma área mais voltada para o nutricionista, porque hoje na veterinária a gente tem também nutricionista, mas pelo que eu sei, o que costuma ser mais usado é o salmão. O salmão. E o salmão parece que pode ser reproduzido em fazendas. Porque hoje em dia a gente tem fazendas de salmão, né? Tem. Não é só o salmão pescado. Tem países, diversos países do mundo, o Canadá, Noruega, eu não sei se Dinamarca também, outros, que produzem em fazendas, através da inseminação artificial, né? Quantidades assim gigantescas. Como a gente tem aqui na nossa região, que é a produção de truta, né? De truta, isso. A tecnologia é a mesma para espécies diferentes, aí com habitat diferente, água diferente, mas a tecnologia, na verdade, é a mesma. Dia desses, eu atendi uma senhora, uma pessoa assim, extremamente simpática, alegre, muito inteligente, da região ali dos Três Picos, de Salinas. Sim. Ela tem lá um restaurante de trutas, se não me engano, chama-se Arco-Íris. Já ouviu falar? Já. E ela me disse que ela, ao longo do ano, no viveiro, passam 30 mil trutas, que são vendidas para clientes do restaurante, que são feitas, servidas no próprio restaurante. Pessoas de fora vão lá e compram, para fazer em seus restaurantes fora de Friburgo. Você vê, 30 mil trutas não é uma coisa pequena. Não, né? Assim, eu acho que essa espécie que pode ser produzida em cativeiro, a gente aí não tem só a truta no nosso estado, tem alguns peixes de água doce também, que são criados naquela região de Itaboraí, de Rio Bonito. E tem outros, né? Que são mais esses pescados de água doce e que se reproduzem de uma forma muito abundante. E seria assim, um meio ecológico para não se exterminar a natureza para uma produção, né? E me parece que lá também, nessas regiões de rios, na Amazônia, e até no Rio São Francisco, naquela usina que tem por lá, e nessas grandes usinas, parece que eles hoje usam aqueles viveiros, que são grandes caixas de metal fechadas por tela, onde a água circula, e os nutrientes da água são... Eles usam a própria biodiversidade da água para poder manter a alimentação dos peixes. Para poder manter a alimentação. E por aí se consegue uma quantidade de peixe muito grande. Não só alimentação, né? Na verdade, a oxigenação da água. Da água, né? Porque a água ela é circulante. O pH, a pH, tudo, ela passa, né? Muito interessante essas coisas. Agora, de que maneira você avalia hoje a importância do animal como companheiro da pessoa, principalmente de idoso, pessoas que vivem às vezes sozinhas, casais idosos, pessoas até que, mesmo sem ser idosos, levam uma vida assim mais solitária, não têm família, não são casados ou casadas, não têm filhos, né? Ele entra não só como uma função física, e como uma função emocional. Por que a função física? Ele obriga com que você saia do ostracismo. Então você tem que se movimentar, você tem que interagir, vai ter que levantar da cadeira para poder colocar comida, botar água, limpar o ambiente, levar para passear. Então, assim, aquilo que você normalmente, a pessoa, não todos, né? Nós não podemos generalizar, mas assim, que a pessoa tem uma tendência, por estar só, a ficar mais recluso, o animal faz com que ele saia desse estado de reclusão, que é o físico. Agora, tem o emocional, que muita gente, às vezes, está sozinho ou por dificuldade de se relacionar, ou porque não está no momento legal da vida, ou porque não teve filho, ou porque se separou. E aí vem as carências emocionais, que é o afeto, que é o carinho, que é a troca, o compartilhar de carinho e do afeto puro. E aí entra o cão, o gato, o pássaro, porque aí a gente vai ter, cada personalidade vai se identificar com uma espécie mais específica, né? Tem pessoas que eu atendo que só gostam de gatos, tem outras que gostam de cães, tem as que gostam de gato e cães, tem outras que só tem pássaro,
tem outros que preferem os répteis. E assim, tem sempre uma espécie que se adeque à identificação pessoal do humano. Agora, o importante disso tudo é a troca do afeto, sendo que não podemos deixar de falar, que isso também é muito importante, essa troca do afeto, obviamente, vai ser muito mais intensa e real com os mamíferos, os cães, os gatos, os próprios coelhos, que tá numa onda de coelho de estimação também, né? E é um animal interessantíssimo. Então, assim, esses animais, ele tem uma troca emocional muito mais intensa conosco do que, obviamente, um pássaro. Um pássaro, ele vai ter identificação, mas são animais que você não pode ficar manipulando na mão. Eles sofrem estresse, não querem ser agarrados, não podem ser presos. Como é que você vai brincar Exatamente. com o peixe, né? Mas tem pessoas que gostam daquele tipo de relação, né? E tem os que precisam da relação contato, carinho, toque, né? E aí a gente pode levar isso com os cães que a gente fala que são cães, não seriam cães de companhia, mas são aqueles que a gente chama de cães para tratamento, que são os que vão em hospitais infantis, hospitais do câncer, nos asilos, porque você está ali num ambiente que já é extremamente enfadonho e que leva uma depressão, né? Ou seja, pela doença, ou seja, pelo caso do próprio asilo, né? Você está ali naquele ambiente que você está convivendo com as outras pessoas, mas sente a falta de alguma coisa, né? E aí você faz o trabalho com os pets, normalmente são cães, o normal é ser cão, porque o cão, ele instintivamente, ele é um ser de matilha, ele é sociável, então ele gosta de grupo. E aí tem que ser um cão que se adeque emocionalmente e comportamentalmente com as situações, né? Você vai para um asilo ou para um lugar de criança. Tem que ser um cachorro calmo, um cão tranquilo, que gosta de ser afado, gosta de receber carinho, né? De temperamento dócil, né? De temperamento dócil. Por que isso? O cão faz com que nós, humanos, produza e libere mais ocitocina, que é o hormônio do amor. Exatamente. Estimula o cérebro a produzir também ocitocina, as endorfinas. Né? Endorfinas. E aí, automaticamente, vai diminuir a pressão, diminuir o estresse. Melhora muito. Meus amigos, estamos aqui conversando com a médica veterinária homeopata, a doutora Thaís Canto, a respeito de temas ligados à área de trabalho dela. Daqui a pouco nós voltamos. Até já. Estamos de volta aí para o segundo bloco do Muito Mais Saúde. Antes de começarmos, vamos chamar o Momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento. Thaís, vamos falar agora um pouquinho alguma coisa que interessa principalmente as pessoas, né, que assistem ao nosso programa e que têm seus animais de estimação em casa. A maioria deles, como você também deve achar, talvez sejam cães e gatos, né, em casa. E os problemas que esses animais tenham e que muitas vezes a pessoa não percebe. E a gente sabe também que nem todas as pessoas
tem, às vezes, a possibilidade, né, econômica de estar sempre 1, 2 vezes por ano ou mais, indo a um médico veterinário, enfim, fazer exames no seu animal por dificuldades naturais, e essa pessoa muitas vezes está com o animal adoentado em casa e não percebe, né? Quais são as coisas mais comuns que podem acometer o animal caseiro e que a pessoa não perceba? Nós temos que lembrar que estamos lidando com uma espécie que não tem a fala como a nossa, né? Então, não consegue se expressar com antecedência do sentir de alguma coisa, né? Você pode estar com uma sensação pesada no estômago, que pode vir gerar uma gastrite ou não, pode ser uma disposição de algum alimento que não fez bem ou não. Você pode estar com uma dificuldade de digerir o alimento e aí isso vir a gerar vômitos, e a gente consegue falar com o nosso médico, né? O que está acontecendo. Eles, por não conseguirem se expressar de uma forma mais clara, às vezes não é até por não conseguir observar. É a falta do costume, e muitas vezes isso ocorre. Só vai perceber que o animalzinho está doente quando ele está efetivamente apresentando a doença, né? Porque neles acaba sendo mais silenciosa. Os sinais são mais silenciosos, né? E hoje em dia o que é mais comum de se ver tem as doenças dermatológicas, que é uma coisa muito comum na veterinária. E aí nós temos veterinários especializados em dermatologia. Temos uma incidência muito grande de insuficiência renal, que pode ser aguda ou crônica, que pode ser de origem genética, pode ser devido à fator idade e pode ser acometido por algumas doenças que acaba levando a sensibilidade do aparelho excretor urinário, né, que é o rim. Outro órgão muito comum de apresentar essas doenças mais silenciosas é o fígado. Então, você pode ter uma simples congestão hepática, o que dificulta o trabalho do órgão, a gente que na medicina humana chama vulgarmente de vesícula preguiçosa, né? Na veterinária os animais também podem estar com lama em vesícula e aí dificultar a alimentação. Ao próprio esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, assim, essas seriam mais básicas, mas tem as questões cardíacas também, que também, conforme hoje em dia o paciente veterinário tem sido melhor visto e melhor tratado, não só pelos seus proprietários, como pelos próprios médicos e suas especialidades, então eles estão com a longevidade maior. Então tem apresentado a partir de determinada idade, e isso também é importante frisar, depende da raça, depende da genética, não é uma matemática exata, né? As questões cardíacas que também são bem frequentes na medicina veterinária. Esses animais, quando você diz assim que a pessoa só percebe que tem alguma coisa errada quando o animal apresenta a doença, é esse apresentar a doença, o que ele fica prostrado, ele para de comer? Aí já fica com uma prostração, às vezes não está prostrado, mas já apresenta uma dificuldade de comer. Às vezes ele consegue se alimentar e não faz a digestão da comida, e aí já passa às vezes faz o vômito, né, que é a emese, com a comida não digerida. Aí animais que às vezes está bebendo muita água, ou está fazendo pouco urina e o proprietário, pela sua vida corrida, também não consegue observar. Aí, quando chega a fazer um diagnóstico mais certo, às vezes já está um quadro mais avançado, né? Quer dizer, tem todo esse aspecto que a pessoa não consegue perceber. Porque é mais difícil, porque eles não falam diretamente, né? E a pessoa, por exemplo, muitas pessoas deixam o animal em casa, vão à rua, fazem seus trabalhos, ou até dentro de casa, tem gente que trabalha em casa, né? Sim. E a pessoa só vai perceber, como você falou, quando o animal está quase que não andando mais. Não é isso, gente, eu não vou dizer que são todos assim, mas normalmente acaba sendo.
tem tido uma mudança muito significativa nos últimos anos para cá do comportamento do proprietário com o animal. Eles têm passado a ser mais observador. Mas assim, ainda tem uma gama que é falta do costume, é realmente o correr do dia a dia que dificulta um pouco, né? Dificulta isso, né? Uma coisa que muita gente se questiona, e eu já ouvi essas conversas, as pessoas dizem, antigamente, quando eu era criança, meus pais tinham um cachorro em casa, ou 2, e esses cachorros eram alimentados com o que sobrava da comida da família. E eles comiam, tinham saúde, não tinham problema, eram os vira-latas, vamos dizer assim, né? E hoje, essa alimentação de ração, será que ela causa algum mal? Será que ela tem muita química? Será que tem produtos ali para não estragar a ração, para não azedar? Produtos químicos que, na verdade, os restos da comida de casa não teriam, né? Por que essa mudança tão grande assim? Eu, como médica homeopata, que sigo uma outra linha, vou bater na tecla sempre que assim, a ração está aí, é uma realidade do mercado, para um mundo que é um mundo que está se correndo muito, muitas vezes se faz necessária, porque tem pessoas que não têm tempo para cozinhar para si, muito menos para o seu pet. Mas dizer que uma comida, não diria resto do almoço, porque tem coisas que os cães e os gatos não podem comer, tem temperos que não podem ser utilizados, mas uma comida equilibrada, que a gente hoje tem uma outra visão também já nessa área com a qual eu trabalho, que você já tem uma outra visão a nível de nutrição, de manejo, toda ela com comida natural. Então, assim, está no mercado, cada um vai fazer a opção que melhor convier, né? O que puder o também, que puder. Né? Se eu pudesse todos os dias e sempre, eu faria só comida natural para os meus cães. Mas nem sempre eu mesmo tenho o tempo necessário para isso, porque a vida é corrida. Alimento com ração e alimento com comida natural. Depende da minha agenda, do meu tempo disponível. Então, assim, quer alimentar com a ração? Alimente. Quer alimentar com a comida natural? Alimente, mas tem que ser balanceada, equilibrada, a dose certa, tem que ter algumas adições de algumas vitaminazinhas, mas é uma comida que você não tem como comparar com uma ração, porque é natural, né? O que você diria assim, a comida natural? A comida natural, ela é feita à base de arroz integral, não pode ser arroz branco, por quê? Ele é convertido muito rápido em açúcar. Então, para o cão não serve por causa da quebra da energia. Então, o cão, ele engorda e não aproveita as vitaminas do arroz. Então, para o cão seria arroz integral ou a massa mesmo, que a digestão é mais lenta, né? Balanceada com legumes, balanceada com alguns tipos de verduras, não todas, nem todas podem. Os legumes, tem algumas classes que não podem ser usadas. Nunca se pode usar nenhum tipo de cebola. Alho, salsinha, cebolinha, isso tudo pode ser usado. A cebola não. A cebola não, porque o cão não possui a enzima necessária para fazer a digestão da cebola. E isso provoca uma reação tóxica absurda, podendo levar o animal a óbito. Se não correr rápido, se não fizer um diagnóstico muito preciso, pode vir a provocar um quadro gastrointestinal absurdo, de vômito e diarreia. E ver quanta gente não sabe disso, né? Às vezes dá o arroz, dá o restinho com a cebola, aí passou algumas horas, o cachorrinho faz um vômitozinho, alguma coisa, e às vezes foi da cebola. Então, assim, cão não pode comer cebola de maneira alguma. Contrapondo isso com a ração você não vai ter que se preocupar se vai fazer mal ou não. Comprando a ração numa boa loja, numa boa casa, onde a ração fique armazenada de uma forma adequada. Então você vai ter um produto ali que já está preparado, obviamente tem adição de químicas, porque conservante é a química, né? Então assim, fica a critério e a escolha de tipo de vida que o proprietário tem.
Em relação à ração que você estava falando, muitas pessoas que estão aí assistindo o programa ou que vão assistir, que têm seus pequenos animais em casa, ficam numa dúvida. Alguns são orientados assim, você abriu o saquinho de ração, você tira a ração que você vai dar e fecha bem esse saquinho. Tem outros que tiram a ração do saquinho, põem num pote de plástico e aquilo não fica bem vedado. Então fica essa discussão. Há profissionais da área, tanto de nutrição quanto da veterinária, que dizem que esse contato direto com o oxigênio e às vezes a pessoa não vai consumir aquilo num dia. Às vezes aquilo fica num pote 20 dias até acabar para ele botar outra. Que se isso mudaria a composição, se isso tiraria o valor ou até estragaria essa ração. O que você acha? Eu acho que a ração, quando comprada, é o que eu faço na minha casa para os meus cães. Eu pego a embalagem original, essa embalagem eu coloco dentro de um balde que tem uma vedação boa. Por quê? Quando você abre a ração, a gente sabe que contato com oxigênio, a gente vai morrendo, não vai? A gente também está morrendo desde a hora que respirou a primeira vez, né? Que o oxigênio vai envelhecendo as células. Mesma coisa você pegar um pacote de biscoito e deixar aberto. O biscoito vai ficar mole, o biscoito pode rancificar ou não, dependendo da quantidade de gordura que tenha, pode rancificar ou não, perde vitamina. Então, assim, quem utiliza ração, sempre eu aconselho aos meus clientes de forma bem assim direcionada, coloca no recipiente que fique sempre muito bem fechado. Hermeticamente, eu não sei se eu poderia dizer essa palavra para essa situação, né? Mas o mais vedado possível, abriu, serviu, fechou, vedou e acabou. Para não se perder a ração, né? Porque ali você perde dinheiro, você perde vitamina, qualidade do produto, e ração muito velha eles não curtem muito. Aí você tem que ficar botando aditivos, né? Aí a ração vai ficando, você põe no pote e não come. E é uma outra coisa importante que o senhor está falando. A ração tem que ser dada a quantidade exata, não deixar a ração o dia inteiro. Tem pessoas que, por pena, por achar que o animalzinho está comendo pouco, vai e enche o pote até a boca, acabou, enche, acabou. Não pode. É até por ignorância, né? Não é ignorância de ser mal, é por desconhecer. Por desconhecer. A gente tem que lembrar que, mesmo que eles estejam fazendo parte integral de nossa vida, não deixa de ser um cão, né? Na vida natural, o cão vive em matilha, e a matilha tem uma hora específica para caçar e para comer. E eles não ficam comendo o dia inteiro, né? E aí a gente tem o nosso pet que está em casa sem exercício, né? Já está com já não gasta energia, comendo, que aí a gente vai entrar numa outra coisa que tem acontecido muito na veterinária, que é a obesidade, que também vai levar a doença cardíaca, a doença hepática, a reumatismo, a desvios de coluna, a hérnia de disco, e acaba sendo triglicerídeo, colesterol alto, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Porque o animal acaba adoecendo como o ser humano, como ser humano. Então, o ideal até quando for tratar o animal com a ração, respeite a recomendação do fabricante, que se o fabricante botou a recomendação X para até tantos quilos, teve um veterinário nutricionista que pesquisou, aquilo ali é uma informação correta, é só respeitar, até para a gente poder evitar que desenvolva a obesidade sem necessidade, né? Entendi. Quer dizer, tudo isso tem que ser observado. Tudo observado. Então, essa questão das pessoas tirarem, abrir aquele saquinho, você vê que o saco de ração, tanto aqueles sacos grandes de 20, 25 quilos, como os pequenos de 5 quilos, até menores existem, eles são muito bem vedados. Muito bem vedados. E todos eles, assim como os alimentos para os humanos, trazem o prazo de validade. Né? Há pessoas que muitas vezes eu vejo aí, tem donos de lojas de ração que às vezes me contam, né? O sujeito chega aqui e compra 5 sacos de uma vez para não ficar vindo. Eu até aviso, para muitos animais? Não, eu só tenho 2. Poxa, mas isso aí vai dar para não sei quanto tempo. E vai passar do prazo de validade. Se ele não avisa, a pessoa já está dando uma ração. É a mesma coisa, quem tem apenas um cão de porte médio, compra os 2 sacos de uma vez só, ou compra um saco de 20 de uma vez só.
automaticamente, o passar 10 semanas, aquela ração vai ficando velha. É aberta, oxida, ela né? Oxida. Ela fica rançosa e a pessoa às vezes não entende. Poxa, eu compro uma ração tão boa, dou para o meu animalzinho, mas no início ele até come, depois ele parece que enjoa daquilo. É porque mudou o sabor, né? Vai mudando o sabor. Então, deixa o de ser apetitoso, né? Você concorda, então, que o ideal é procurar manter ela bem vedada? Bem vedada e, se possível, em recipientes que contenham tampa e o importante, não retirar na embalagem que vem de fábrica. Deixar a embalagem ali. Mesmo que sejam saquinhos de 3 quilos, ou saco de 10, ou saco de 15, ou saco de 20. Sempre vai ter uma embalagem que caiba o saco dentro dele. Deixe dentro do saco, com uma tampa bem fechada, e aí você vai ter um produto com uma qualidade mais estendida, né? E, se possível, um tipo de recipiente que tenha uma possibilidade de fechar, de lacrar. Tem uns que você torce a tampa. Se você para os sacos de 3 quilos, você tem umas vasilhas de vidro com tampa de rosca. Para os sacos grandes, você tem aqueles baldes que tem aquela tampa que tem um lacre, né? Um lacre que fecham, que tem uma tranca interna. Agora, o importante, para você fazer armazenamento de qualquer tipo de alimentação, o pássaro, o cão, o gato, o peixe, ou até para nós mesmos. Não adianta pegar balde que tenha sido balde de cloro, balde de não sei o quê. Tem que ser um balde limpo que você compre para esse fim específico. Para essa finalidade. Porque senão você contamina o produto, automaticamente você vai intoxicar o animal, né? Com certeza. Isso é muito importante. No caso dos humanos, por exemplo, você veja, o próprio medicamento que você compra, ele é recomendado. Esse produto não pode ser mastigado. Tem um motivo para não ser mastigado. Esse produto não pode ser amassado, triturado para dar, porque ele perde a proteção que o comprimido tem. Da mesma maneira, não pode passar a validade, né? E certos produtos medicamentosos, no momento que você retirou daquela embalagem, daquele papel alumínio, por exemplo, ele tem um prazo, você tem que dar no prazo X. É como vacina, né? Como vacina. Você forma grupos de 5 pessoas para certas vacinas e combina. É preciso que vocês todos venham aqui no dia tal a tal hora, porque se eu abrir o vidro, eu tenho que dar num prazo de 5 horas. Mas isso também acontece com os medicamentos homeopáticos. Entendo. Porque a recomendação é que não pode pegar incidência solar direta. Então tem que ficar, a incidência solar não pode pegar, tanto é que se você observar, todos os remédios homeopáticos, ele vem no vidro já de cor marrom. Para diminuir a incidência solar. De luz, né? De luz. Energias de micro-ondas, energias de televisão, de rádio, então qualquer frequência energética pode influenciar na medicação homeopática. Na qualidade, né? Então, assim, o importante para quem trata com homeopatia ou para quem pensa em procurar homeopatia, tem umas regras assim básicas também em relação ao armazenamento dos remédios para que você não perca a qualidade do remédio, né? Meus amigos, estamos terminando aí o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com a doutora Thaís Canto a respeito de saúde animal e de medicina veterinária. Daqui a pouco a gente retorna. Estamos de volta com a doutora Thaís Canto, falando sobre a medicina veterinária. E agora vamos abordar um pouquinho essa especialidade que a Thaís escolheu e por que ela faz, por que ela trabalha com a homeopatia, né, que é uma área que também é usada em medicina humana, e por que ela achou melhor e o porquê que ela, no caso, optou por trabalhar com a homeopatia e não com a alopatia, qual é a diferença que ela vê nas duas formas de tratar os animais, né? E Thaís, então me diga assim, a diferença principal, né, tanto para nós humanos, mas no seu caso para os animais, da medicina homeopática e alopática, qual é a diferença assim que você tem nas duas e por que você fez essa opção? A medicina homeopática, ela é a cura pelo semelhante, né? É o que o Hahnemann prega e é o que as escolas ensinam e é aquilo que eu acredito.
como surgiu os medicamentos homeopáticos? Através de vários experimentos de ervas ou de espécies de animais ou venenos ou minerais, foram feitos experimentos aonde aquela determinada substância provocaria tosse com pigarro, com fluido no pulmão. Uma outra medicação, ela provocaria um prurido específico numa parte específica do corpo, porque a homeopatia ela é muito individualista e muito específica, porque você tem remédios para cada espécie de localização ou do órgão, fígado, parte exócrina, parte endócrina, vesícula, pulmão direito, pulmão esquerdo, o pulmão como um todo, a parte cardíaca também. E aí, esses experimentos, a partir dos experimentos em que desenvolviam os determinados sintomas, o Hahnemann teve a sacação de pegar esses sintomas que surgiram naqueles experimentos, pegar pessoas que estavam adoecidas e experimentar o remédio com os sintomas exatos que haviam se apresentado nas suas experimentações. E começou a ter uma resposta de uma forma extremamente positiva, sanando aqueles sintomas daquela pessoa. Na homeopatia não se acredita em doente, e sim na doença, né? Então aquela doença, ela se extinguia de uma forma e não deixava mais vestígios. O porquê que eu optei pela medicina, por trabalhar com a homeopatia, porque, na verdade, eu sempre eu nunca gostei de tomar remédio. Começou daí. Eu nunca gostei de tomar remédio. Porque, assim, poxa, eu tomava um antibiótico para alguma coisa e estourava meu estômago. Quando não mexia no estômago, que não dava uma gastrite, não dava uma azia, pode ou não é uma matemática, o senhor melhor do que eu sabe disso, poderia ou não provocar ou uma diarreia, ou uma cefaleia, ou prurido. E eu disse, gente, eu não gosto disso. Eu acho que deve ter alguma outra coisa que eu posso me tratar e posso oferecer também para os meus clientes que haja de uma forma mais específica, sem um dano colateral. Na verdade, acho que foi mais ou menos por aí. Não danos colaterais e de coisas que não intoxicassem o organismo. Porque, assim, não tira o mérito da alopatia, ela é extremamente importante. Em casos, eu não vou esperar, estou com um caso de choque anafilático. Eu não vou ficar dando homeopatia para esperar sair do choque anafilático. Eu vou usar os medicamentos alopatas, que me dão uma resposta imediatista, para tirar o meu paciente daquele quadro. Tirei o paciente do quadro, aí sim eu entro com a homeopatia para poder ou estabilizar ou desintoxicar o corpo daquele remédio que ele tomou, pode ter intoxicado. Então, eu comecei a ver que o que eu estava fazendo não me satisfazia. E aí começou também uma história pessoal, porque eu tive uma cole e ela passou por um estresse emocional muito grande. E ela nunca tinha apresentado nenhuma doença. No final do estresse emocional, ela começou a apresentar convulsão. Eu cheguei a comentar isso com o senhor uma vez. E eu fiz todas as medicações possíveis para extinguir a convulsão. Precisei sedá-la, precisei colocar ela em plano anestésico. Isso já tinha feito os anticonvulsivantes, que senão a gente costuma usar. E ela demorou muito a se acalmar. Eu falei, nossa, se isso foi de um fundo emocional que deflagrou isso, eu tenho que achar alguma coisa também que não só mexa no organismo, mas que eu também tenha a possibilidade de mexer nas emoções dela, já que ela tem essa sensibilidade emocional, para fazer com que o cérebro entre em colapso e as sinapses fiquem completamente descontroladas, né? Porque existia, então, o fator que poderia ser provocado, mas isso foi provocado por uma questão emocional.
Então tem que ter alguma coisa que eu consiga trabalhar esses dois planos. E isso a homeopatia dá. A homeopatia faz com que você trabalhe o emocional do paciente e, ao mesmo tempo, você pode trabalhar as questões orgânicas. Tratar especificamente um fígado, tratar especificamente um rim, tratar especificamente o coração, ou ajudar ao cardiologista manter esse coração que já está adoentado de uma maneira mais saudável, melhorando a qualidade de vida do paciente. Uhum. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a caminhar. Muitos colegas médicos também optaram pela homeopatia nesse sentido, né? Porque a nossa medicina alopática, ela resolve problemas assim com rapidez, você consegue debelar uma infecção fazendo uma infusão venosa de um antibiótico específico, você consegue tirar uma pessoa de um choque, como você falou, mas também tem muitos efeitos colaterais se você tiver que usar o medicamento a longo prazo. Thaís, infelizmente o nosso tempo se extinguiu, não é nem extinguindo mais. Eles já me avisaram ali que a gente está em cima da hora. Olha, eu agradeço muito mais uma vez, Thaís, a sua contribuição de um dia aí de trabalho, você vir aqui no final do dia, da noite já, né? Fazemos o programa. Eu agradeço, gostaria então que você se despedisse do nosso público para a gente poder então terminar o programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade das pessoas estarem ouvindo um pouquinho da medicina homeopática. Assim, é uma área que a gente tem muita coisa para falar. Um dia que quiser falar um pouquinho mais sobre homeopatia especificamente, me põe à disposição mais uma vez. Ainda mais a homeopatia dentro da veterinária, né? Porque é uma coisa, não é nova, não é uma medicina nova, mas é uma medicina pouco entendida, né? E ainda muito rotulada, de uma forma não legal, né? Não positiva. E assim, tem muita coisa para a gente falar ainda. Estão querendo só me chamar que eu estou aqui. Obrigado. Meus amigos, então agradeço a atenção de vocês. Estamos terminando mais uma edição do Muito Mais Saúde. E procurem lembrar das palavras da doutora Thaís, você que tem seu animalzinho caseiro, seja ele que tipo for, preste atenção no seu comportamento, porque muitas vezes, através do comportamento, da maneira dele se portar dentro da casa, ele está demonstrando a você que ou ele está com uma boa saúde, ou está começando a ficar doente, ou já está doente, né? Um abraço para vocês, saúde, paz e até semana que vem. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.